Oração inicial. Querido Deus, nos dê entendimento no estudo de hoje, onde vamos estudar sobre o mal-estar dos hebreus. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Terça-feira, 28 de dezembro. Ano bíblico, Apocalipse capítulos 18 e 19. Lição de hoje: mal-estar. Os leitores de Hebreus tiveram êxito em manter sua fé e compromisso com Cristo, apesar da rejeição e perseguição. O conflito, no entanto, cobrou seu preço. Eles lutaram e saíram vitoriosos, mas também cansados. Pergunta 4. Leia Hebreus capítulo 2 versículo 18, capítulo 3 versículos 12 e 13, capítulo 4 versículo 15, capítulo 10 versículo 25, capítulo 12 versículos 3, 12 e 13, capítulo 13 versículos de 1 a 9 e 13. Quais foram alguns dos desafios que os crentes enfrentaram? Hebreus capítulo 2 versículo 18 diz: porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Hebreus capítulo 3 versículos 12 e 13 diz: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Hebreus capítulo 4 versículo 15 diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Hebreus capítulo 10 versículo 25 diz: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Hebreus capítulo 12 versículos 3, 12 e 13 diz: considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas, e os joelhos desconjuntados. E fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Hebreus capítulo 13 versículos de 1 a 9 e 13 diz: permaneça o amor fraternal. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não a sabendo, hospedaram anjos. Lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição, e aos adúlteros, Deus os julgará. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. E assim com confiança ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, e hoje, e eternamente. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça, e não com alimentos que de nada aproveitaram aos que a ele se entregaram. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Resposta: prisões, insultos, problemas financeiros e desânimo. Os cristãos continuaram a ter dificuldades. Ataques verbais e provavelmente outros tipos de ataques contra sua honra continuaram a ocorrer. Hebreus capítulo 13 versículo 13. Alguns estavam na prisão. Hebreus capítulo 13 versículo 3. Algo que pode ter esgotado a igreja financeira e psicologicamente. Estavam cansados. Hebreus capítulo 12 versículos 12 e 13, e podiam facilmente desanimar. Hebreus capítulo 12 versículo 3. Passado o ânimo da vitória. É comum entre as pessoas e comunidades que as defesas psicológicas de outros tipos sejam afrouxadas e se tornem mais vulneráveis ao contra-ataque de inimigos. Fica mais difícil reunir uma segunda vez a força que uma pessoa ou comunidade mobilizou para enfrentar uma ameaça iminente. Pergunta 5. Leia 1 Reis capítulo 19 versículos de 1 a 4. O que aconteceu com Elias? 1 Reis capítulo 19 versículos de 1 a 4 diz: e Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele, se levantou, e para escapar com vida, se foi, e chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais.
Resposta: Jezabel o sentenciou à morte. Ele se sentiu desanimado na fé. No entanto, a reação que frequentemente se segue aos momentos de muita fé e glorioso sucesso estava pressionando Elias. Ele temeu que a reforma iniciada no Carmelo não fosse duradoura, e a depressão tomou conta dele. Havia sido exaltado ao topo do Pisga, agora estava no vale. Enquanto esteve sob a inspiração do Onipotente, ele havia resistido à mais severa prova de fé. Mas, naquele momento de desânimo, com a ameaça de Jezabel ecoando em seus ouvidos e Satanás ainda aparentemente prevalecendo mediante a trama dessa ímpia mulher, ele perdeu sua firmeza em Deus. Havia sido grandemente exaltado e a reação foi terrível. Esquecendo-se de Deus, Elias fugia cada vez mais, até que se encontrou num árido deserto, sozinho. Ellen G. White, Profetas e Reis. Páginas 161 e 162. Pense nas suas falhas na vida cristã e tente entender as circunstâncias e os fatores que contribuíram para o colapso. O que você poderia ter feito de diferente? Oração final. Querido Deus e querido Pai, muito obrigado pelo estudo de hoje. Muitas vezes passamos por dificuldades e somos falhos e é por isso que te pedimos ajuda a sempre se manter firme na fé. Te pedimos em nome de Jesus. Amém.